Tu, quando nasceste, muitas das vezes acompanhaste-nos nas aulas e nos eventos, andavas de colo em colo. Lembro-me que, tu não te lembras, obviamente, mas eu lembro-me que tinhas 15 dias e fizemos um evento de Natal que tivemos cá a mulher do nosso mestre, a nossa querida Tutu Patrícia Slim, e tu tinhas 15 dias e participaste num evento, não é? Como só poderia ser, porque eras muito pequenino, e participaste num evento. E desde aí que tens estado sempre presente. Eu gostava que tu partilhasses um pouco dessa tua experiência. O que é que foi e o que é crescer dentro não só da associação, como com os pais que estão 100% dedicados à associação. Desde pequenino que me lembro de estar sempre no dojo, das conversas serem sempre sobre isso, ou tenho de ir para casa dos avós, ou que vocês têm treino, ou algum estágio, ou estar no dojo, desde pequenino que me lembro. E depois também comecei a treinar muito cedo, com 5, 6. E foi isso. Depois continuaste, não é? Nos treinos connosco e começaste a evoluir. E eu lembro-me que comecei muito a ver a tua evolução. Mas depois, entretanto, houve aí uma transição, não é? Porque havia uma altura em que tu, ok, quero fazer isto, quero continuar a fazer artes marciais, mas se calhar de uma forma, ok, é mais uma atividade. Mas depois houve aí uma transição em que tu... Como é que foi? Conta. Isso eu lembro muito bem, porque eu, quando ainda estava a fazer, mas pronto, era só uma coisa a mais para fazer, eu ainda andava no futebol e gostava muito de aquilo que eu queria. E houve um dia que depois de um treino estávamos a chegar a casa, eu e o pai disse-me assim: olha, Sebastião, não me lembro bem das palavras, mas disse que tens muito jeito para isto e compreendo, não seja isto que tu queres fazer para a tua vida, mas de certa forma, enquanto tu estás atrás daquilo que tu queres para a tua vida, podias me dar aulas, podias começar a ajudar para começares a fazeres o teu dinheiro, para teres uma estabilidade para que seguires o teu sonho. E porque tens mesmo jeito para isto e para isto que eram as artes marciais. E eu disse, vou pensar nisso, depois eu digo. Olá, eu sou a Ana e sejam bem-vindos ao podcast Ao Contrário. Então, muito bem-vindos ao podcast Ao Contrário. Hoje temos um convidado muito especial para mim, é o Sebastião, que além de ser meu filho, é um filho também da associação e também já faz parte da equipa técnica, digamos, de treinos da nossa associação e é atleta de MMA. Sebastião, bem-vindo. Obrigado. Ao podcast. Vamos fazer aqui uma conversa, não só entre mãe e filho, mas como também entre duas pessoas que fazem parte do mesmo projeto e que tu também fazes parte de um outro projeto e que ao fim e ao cabo a nossa associação te tem dado o apoio total e te abraça de uma forma tão especial e tão carinhosa. Bem-vindo, obrigada por estares aqui. Então, isto é um bocado estranho, não é? Porque estou aqui com o meu filho, estamos aqui numa conversa, o objetivo é ser uma conversa informal. O que é que eu te queria perguntar e o que é que eu queria conversar contigo? Relativamente à nossa associação, a ETMC, tu cresceste com a associação, cresceste com os teus pais na associação, a trabalharem na associação, e gostava que partilhasse um bocadinho o que é crescer dentro de um dojo, porque ao fim e ao cabo eu dava aulas, estava grávida de ti, tu quando nasceste muitas das vezes acompanhaste-nos nas aulas e nos eventos, andavas de colo em colo. Lembro-me que, tu não te lembras obviamente, mas eu lembro-me que tinhas 15 dias e fizemos um evento de Natal que tivemos cá a mulher do nosso mestre,
a nossa querida Tutu Patrícia Slim, e tu tinhas 15 dias e participaste num evento, não é? Como só poderia ser, porque eras muito pequenino, e participaste num evento. E desde aí que tens estado sempre presente. E eu gostava que tu partilhasses um pouco dessa tua experiência. O que é que foi e o que é crescer dentro não só da associação, como com os pais que estão 100% dedicados à associação. É como disseste, desde pequenino que me lembro de estar sempre no dojo, das conversas serem sempre sobre isso, ou tenho de ir para casa dos avós, ou que vocês têm treino, ou algum estágio, ou estar no dojo, desde pequenino que me lembro. E depois também comecei a treinar muito cedo, com 5, 6. E foi isso. Foi muito importante também. Ajudou-me muito para o percurso que eu depois segui, já estar dentro desse já vamos falar também sobre meio, isso. Estar dentro desse meio desde pequeno, e lembro, sempre foi como quase como uma segunda casa, uma segunda família. Ok, e o facto de teres começado a treinar muito cedo, ou seja, começaste a treinar connosco no dojo, não é? Com o Caju Kempo, e eu era a tua instrutora, e não sei se tens alguma recordação. Eu lembro que era às vezes um bocado difícil. Pois era. Era um bocado difícil porque com os outros miúdos, e eu ter de estar-te a dividir com os outros miúdos, porque depois também não gostava muito de estar lá. Estava lá porque... Isso lembro-me também desde pequeno, vocês já me disseram que eu tinha de me aprender a defender, e depois quando eu aprendesse a defender podia ir fazer o que quisesse. E eu não gostava muito de estar lá, e depois ainda por cima, como era contigo, pronto. E era difícil. E é giro porque em termos de gestão emocional, não é? E também acontece em muitas famílias, o facto de, às vezes os pais não são só pais, são também ou tutores, ou instrutores, ou professores, ou patrões, não é? Tantas famílias que têm os filhos a trabalhar com os pais nas empresas, e essa relação entre pai e filho muitas vezes torna-se secundária, porque a outra relação profissional, e neste caso quando estávamos no dojo e quando eu estava a dar aulas, tu ali, e embora fosses muito pequenino e não compreendesses isso, não é? Mas eras um aluno como outro, e eu era a instrutora, e também para mim também foi muito difícil gerir isso, porque tu eras uma criança e, como é óbvio, não percebias essa diferença, não é? E o facto de, como tu bem disseste, me dividires com todos os outros alunos, isso de alguma forma também gerou se calhar alguma, não sei, insegurança ou dúvida, não sei, explica o que é que na altura... Lembro-me que pronto, não fazia bem ainda, como é óbvio, essa divisão, porque ia para o dojo e continuava a agir contigo como se estivesse em casa. Claro. E depois tu às vezes não me dás a atenção que eu estava habituado, para estar com os outros meninos, para os ajudares também. Pronto, não foi difícil, mas foi diferente. Foi um obstáculo, foi um desafio grande. E eras uma criança, e é óbvio, não é? Dos 6 aos 8, 9, mais ou menos. E pronto, e foi giro, porque depois houve uma altura que nós sempre te pusemos à vontade, se quisesses sair, mas depois houve uma altura que tu ganhaste coragem e disseste que querias sair. Não sei se te lembras. Eu andava na equitação, eu acho. Não, ainda não andavas, acho eu. Acho que ainda não andavas na equitação. Acho que depois, a seguir, é que foste para a equitação. Ou se calhar até houve ali uma altura em que andaste na equitação e connosco nos treinos ali ao mesmo tempo. Sim, pois, porque eu lembro-me que não gostava muito, e estás também por, desde pequenino, crescer nesse meio. Não era estar farto, mas era uma coisa, depois não sei bem explicar, mas sei que lembro-me disso, devo dizer que não queria mais e isso é giro. Farto. E é giro porque, pronto, eu acho que é muito importante também, pronto, e ao fim e ao cabo estou a dar isto como exemplo de que nas famílias muitas vezes nem sempre, não é? Nem sempre
o filho quer seguir quer fazer aquilo que os pais estão a fazer, ou quer estar sob a alçada dos pais em termos profissionais, neste caso em termos desportivos. Sim, eu tive de ganhar coragem, porque tinha medo de dizer que não queria, porque era a nossa vida, era o vosso trabalho. E como é óbvio, tu se calhar pensavas que o facto de dizer que não querias ia influenciar a nossa relação e o amor que nós tínhamos por ti. E depois é óbvio que isso, pronto, ganhaste essa coragem e foi muito importante e foi um salto muito, muito grande que deste nessa altura, apesar de seres uma criança ainda, mas o facto de teres ganho essa coragem, pronto, também me fez a mim crescer muito enquanto instrutora. E acho que isso é muito importante. É depois também os pais respeitarem estas decisões dos filhos. Muitas vezes decisões tomadas muito, muito cedo, não é? E é óbvio que às vezes há decisões que os pais é que têm que tomar e que, enquanto pais e vocês enquanto crianças, não é? Os pais são responsáveis, não é? Pela vossa educação e pelo vosso caminho, mas é importante, se há segurança e se muitas vezes não vai alterar assim 90% da dinâmica da família, respeitar as decisões e percebi que depois disso até o nosso relacionamento se calhar também mudou um bocadinho e o facto de tu também não estares na escola. Sim, pois, também porque também estávamos muito tempo juntos, houve aí um intervalo, digamos, não é? Em algumas horas do dia que tu estavas a fazer outras coisas que não connosco. Não sei se te... lembro, porque estava no ensino doméstico desde o 2º ano e pronto, nessa altura tu é que eras a minha professora, entre aspas, e é que estava ligado contigo à escola, estava ligado contigo aos treinos e depois às vezes a nossa relação entre mãe e filho também era influenciada por isso. E isso também é importante, não é? Os pais perceberem que muitas vezes é preciso dar espaço aos filhos, não é? Para eles seguirem um bocado ali aquele caminho que estão a escolher na altura e é preciso respeitar isso e às vezes é difícil para nós enquanto pais deixar que isso aconteça, mas é importante darmos esse espaço seguro para os filhos poderem fazer essa opção. Ok, Sebastião, muito bem. E também foi esse espaço que vocês me deram que depois, mais tarde, estava mais livre para voltar e já com outra maturidade e já... Sim, e escolheste, foi uma escolha tua, sim. Acho que se vocês me tivessem desde o começo obrigado a estar lá, se calhar eu estava Pois, o mais certo era não estar e isso é muito importante. E também todos os valores que te foram transmitidos, não é? Desde muito novo, muitos valores daqueles que também tentamos transmitir aos nossos alunos, também são os valores da nossa associação e os nossos valores enquanto pais, não é? Isso também ajudou muito, porque além de tu teres decidido, não é? Enquanto pequenino, uma criança que não queria estar ali, mas conseguiste manter esses valores nas outras atividades que foste fazendo. Pronto, e eu acho que também tiveste a jogar futebol, não é? Pronto, que foi ali uns 4 ou 5 anos. Pronto, que foi ali também uma fase muito engraçada em que foste muito persistente, mas realmente não, o teu futuro não era certamente um jogador de futebol, mas o teu foco e a tua persistência depois na altura foi para a equitação. Eu lembro mesmo, estava no futebol e na equitação, mas no futebol era o que eu queria fazer. Mas lembro-me também já desde que comecei no futebol, apesar de não ter muito jeito, mas acreditava sempre e tinha sempre a vontade e acreditava que ia conseguir. Que ias conseguir. Também e depois também foi giro porque foste tu próprio que disseste que... Foi quando saí, porque foi a altura em que tinha que escolher entre o MMA e o futebol e acabei por escolher o MMA. E porque também andavas na equitação. Mas depois acabei também por sair. Sim, porque depois optaste pelo MMA, mas já lá chegamos. Ok, e diz-me uma coisa, em relação a esse teu percurso de treino, não é? E não só de treino, mas como a questão do futebol, não é? Porque, apesar de ter sido uma experiência, ou seja, onde tu não desenvolveste na totalidade as tuas valências, mas cresceste também muito na equipa, enquanto parte integrante de uma equipa desportiva, não é? Em que há tantas emoções e tantos sentimentos que têm de ser geridos. Depois na equitação, que fizeste competição,
que tinhas que conseguir gerir uma cumplicidade com um animal, não é? E não com uma pessoa, e depois, mais tarde, no MMA, o que é que, em termos de autoconhecimento, não é? Em termos de crescimento, o que é que isso te proporcionou? Consegues mais ou menos fazer aí uma linha de crescimento, tendo em conta estas atividades que fizeste? Na equitação foi muita a persistência, e porque era miudinho e lembro-me de cair e magoar-me e voltar para cima do cavalo e fazer os saltos e não correr bem e estar sempre a persistir até conseguir. Cair, levantava-me outra vez, isso também ajudou muito agora para o meu futuro. No futebol também aprendi muito a perder, porque estávamos sempre a perder, e também a lidar com as emoções de, se calhar, de frustração, não é? Pronto, de frustração, de estar lá com outras pessoas que eram melhores e que, apesar de ser isso que eu queria, elas eram melhores que eu e eu tinha de gerir com isso, tinha de ir atrás. Mas acho que dessas duas coisas o que me ajudou mais foi mesmo a equitação. Sim. Porque lembro-me, mesmo para as provas, estava sempre muito nervoso e ultrapassar isso e ir para as provas e correr bem também ajudou-me muito. E é muito giro, porque ao fim e ao cabo, ou seja, pronto, iniciaste connosco, não é? Numa arte marcial, onde, apesar de ser um treino onde estão vários meninos, há muito um trabalho interno, um trabalho individual, não é? Depois foste para o futebol, em que é nitidamente um trabalho de equipa. Depois passaste pela equitação, em que era um trabalho de equipa, mas com um animal, não é? E que não dependia só de ti, dependia também desse animal. E depois, então, no MMA, foi também, e não é, neste momento, o teu grande desafio, porque depende de ti, da tua dedicação, da tua performance, mas depende também sempre do teu oponente. Pronto, e toda esta panóplia de desafios, todos eles diferentes, não é? Ou teres que gerir as tuas emoções quando estás sozinho a desempenhar aquilo que tu queres e a seguir o teu sonho, ou teres que gerir emoções e tudo aquilo que tu estás a fazer e a tua performance dentro de uma equipa, ou então estás de tal forma ligado a um animal que os dois são uma equipa e conseguem ultrapassar os dois, não é? Um objetivo. Isso deu-te uma experiência vasta. Sim. Se calhar em termos pronto, novamente, de autoconhecimento e de gestão de emoções e até de relações. Não sei se queres falar alguma coisa sobre isso, ou se vais estar a repetir, ou... Sim, foi isso que eu disse, foi tudo muito importante para a minha vida e que me moldou para estar hoje. Acredito que se não andasse no futebol, se calhar não era a mesma pessoa que sou hoje, e na equitação a mesma coisa. Ok, sim. Então, e lembras-te assim de algum momento que te tivesse mesmo marcado em cada um dessas atividades que tu fizeste? Por exemplo, na altura que treinavas connosco, ainda em pequenino, não sei se tens alguma recordação, porque ao fim e ao cabo, tu, mesmo antes de treinares, tu viajaste connosco para os Estados Unidos. Sim, lembro. Não sei se tens essa memória viva em ti. Lembro-me nas artes marciais, lembro-me de ir uma vez aos Estados Unidos, eu sei que fui duas, mas lembro-me de uma, quer dizer, não sei, se calhar tenho memórias de uma e tenho memórias de outra, mas eu sei não que consegues identificar, sim. Lembro-me disso, lembro-me de estar lá com a Tuto, lembro-me de estar lá nos estágios, ao colo da Tuto, ao colo lá das pessoas, pequenino. Sem falar inglês, não é? Inglês. Lembro-me também de estar lá com uns miúdos também da minha idade, mas que eu falava português, eles falavam inglês, mas mesmo assim entendiam-me por gestos. Pronto. É a maravilha da infância. Mas acho que nessa altura não treinava, só estava mesmo... Não, ainda era muito pequenino. E cá nas artes marciais, pronto, também foi isso que... Mas tens assim alguma memória, assim, alguma lembrança especial desse momento, ou nem por isso? Não, se calhar acho que tenho no dia em que fui graduado de cinto verde, que lembro-me que estava eu e mais dois alunos,
e fizemos várias coisas e eu lembro-me muito bem desse dia. Lembro-me de ser graduado de cinto verde e lembro-me da minha primeira graduação, que foi do cinto branco para o cinto amarelo. Lembro-me desses 2 momentos. Na equitação é muita coisa, mas se calhar assim o momento que eu... Porque tu na equitação competiste em Lisboa, competiste em várias, aqui nos Ribatejo, em vários sítios. Foi se calhar saltei já muito alto, não sei muito bem, mas 1,5 m, 1,70 m, 1,80 m, acho que também cheguei. Mas acho que o farto era o farto de palha, porque puseram lá um farto de palha para saltar, só que estava toda a gente com medo de saltar, e eu lá pequenino em cima do cavalo. Lembro-me de estar com medo, mas ir e saltar e conseguir e correr bem. Se calhar essa memória, e também de cair e... Caíste quantas vezes? 27, eu acho. Mas lembro-me também de cair numa prova e essa aí abalou-me um bocado, mas depois caí mesmo de pescoço. Mas depois voltei e pronto, foi isso. O futebol também. A melhor memória que eu tenho do futebol é de marcar o primeiro gol. Que eu demorei 2 ou 3 anos para marcar o primeiro gol. Mas lembro nesse jogo, marquei. Boa. E eu acho, e o que é que sentiste? Pronto, isto é importante também partilharmos isto, porque ao fim e ao cabo nós estamos aqui a ter uma conversa entre mãe e filho, que espero eu que sirva de exemplo também para outros pais que têm filhos e que possam de alguma forma compreender ou ver que afinal o facto de nós ajudarmos os nossos filhos a perseguirem os seus sonhos e até muitas vezes quando as coisas parecem estar descontroladas deixarmos fluir e acreditarmos que os nossos filhos vão conseguir ultrapassar ou contornar, também dá de certa forma muita segurança aos filhos, porque nós, não é, enquanto pais, e quando devíamos cair, como é óbvio, ficávamos muito assustados e pronto, e eu pensava assim, mas a coragem que ele tem, ele já caiu tantas vezes e volta lá para cima e vai continuar a fazer o treino, ou o percurso, ou a prova, ou o que seja, e isso também era eu acreditava muito que tu ias conseguir e também ia-te sempre respeitar quando um dia chegasse ao pé de nós e dissesses, olha, não quero porque estou com medo, e era normal, não é? E nós iríamos respeitar isso, mas aqui a questão é o facto de, mesmo com as adversidades, não é? E mesmo com tudo aquilo que acontecia, graças a Deus nunca te magoaste a sério, mas conseguias e também o facto de nós te deixarmos à vontade para tu poderes optar, te dava essa segurança, julgo eu. E isto é muito importante, pronto, é muito importante também nós enquanto pais darmos essa segurança aos filhos, ou seja, eles não têm que fazer as coisas de forma perfeita, têm que fazer à maneira deles e crescer, não é? Ao ritmo deles e nós devemos acompanhar e devemos apoiar, porque pronto, tudo isso tu fizeste apesar de ser competitivo, não é? Ou seja, não eras profissional e ainda não és, por isso tinhas todo o espaço para poderes errar e para poderes aprender com os teus erros e para poderes adaptar e alterar essas coisas. E o que é que achas que isso te possa ter favorecido na tua vida pessoal, ou o facto de teres feito essas atividades e de teres podido escolher, não é? Quando quiseste desistir e de mesmo quando as coisas não correram bem, ter sentido o apoio dos pais, o que é que isso te deu? E atenção que eu estou a dizer isto, é óbvio que houve momentos em que nós também erramos, em que nós também optámos mal, em que nós também agimos de forma contrária àquilo que não queríamos agir, porque é mesmo assim, não é? As famílias são assim e é importante nós aceitarmos e percebermos e com os erros ou com as coisas menos boas aprendermos e corrigirmos. E o que é que, no meio disto tudo, o que é que tu achas que te
pôde ter ajudado no teu crescimento, na tua vida? Sim, foi isso, é que eu não me lembro mesmo, não, lembro-me de nunca sentir pressão de, nem quando estava nas artes marciais com vocês, de ter que ficar, nem quando estava na equitação, nem quando estava no futebol. Lembro-me de vocês, faziam tudo o que era preciso, às vezes tínhamos de acordar super cedo para ir, e faziam, e iam comigo, e se era aquilo que eu queria, vocês apoiavam-me e iam até ao fim. Depois, quando eu disse que não queria mais, não senti nada de mal vindo de vocês, nunca senti, então fizemos isto tudo e agora vais desistir, ou não, senti sempre muita liberdade em poder escolher aquilo que eu queria e quando não queria e quando queria parar, e isso também, pronto, foi muito importante para mim, em sentir essa liberdade e perceber que se é uma coisa que a menos que seja importante para mim, se é uma coisa que eu não gosto ou que não me está a fazer bem, ou que isso para eu parar e mudar o caminho. E também, pronto, ajudou muito na questão da persistência e pronto, e disso tudo foi muito importante isso. Ok, é muito importante para todos nós, não é? E principalmente nas relações de pai e de filho, os nossos filhos terem à vontade para chegarem ao pé dos pais e dizer: eu não quero fazer isto, ou não quero continuar nesta atividade. E depois é óbvio que os pais vão ter que gerir, não é? Porque somos todos diferentes, as famílias são todas diferentes, mas é importante os filhos sentirem que o facto de dizer que não vai alterar em nada o sentimento que os pais têm por eles. E isso é muito importante. É óbvio que, se na altura, e tendo em conta aquilo que está a acontecer na família, se não for possível o filho seguir o seu desejo, o pai ou a mãe, obviamente, não é, poderão explicar ao filho, tendo em conta a sua idade, o motivo pelo qual, olha, peço desculpa, mas neste momento vamos ter que continuar a fazer isto. Pronto, às vezes acontece, mas é importante respeitar e dar essa segurança aos filhos. E o nosso objetivo enquanto pais sempre foi isso e continua a ser, como é óbvio. Ok, Sebastião, então agora o que é que eu gostava agora que tu partilhasses connosco? Ou seja, tu começaste connosco, não é, na nossa associação, nas artes marciais, já falámos do teu percurso na questão do futebol e da equitação, que foram as tuas outras duas atividades, em que dedicaste alguns anos da tua vida, mas depois, de alguma forma, voltaste às artes marciais. E o que é engraçado é que essa volta às artes marciais não teve, julgo eu, qualquer influência da nossa parte. É óbvio que toda a influência que tu tiveste na tua vida, não é? E aquilo que tens visto da nossa parte poderá, como é óbvio, não é? De forma inconsciente, ter influenciado esta tua decisão final. Mas quero que nos contes um bocado como é que foi essa transição e quando é que isso aconteceu. Isso, por eu acho que é uma... Eu lembro-me de treinar desde pequenino e de haver uma altura que eu não queria mais, que parei, ainda tive um bocado parado, mas depois é uma coisa que eu não me lembro mesmo, foi como é que eu voltei. Sei que foi por mim, mas não me lembro porquê. Eu acho que me lembro. Não, isso é uma coisa que eu acho que me lembro. Eu acho que estava em casa e estava a preparar os cintos para graduar os alunos. Estava lá a preparar as coisas na mesa da sala e acho que tu, não sei, de alguma forma deve-te ter causado ali alguma nostalgia ou alguma vontade, ou porque também já estavas mais crescido, não é? A tua maturidade já era outra. E eu lembro-me, não sei se foram bem estas palavras, mas então e quem é que vai receber esta graduação? Então esta graduação é para quem? E de calhar tu começaste a pensar no tempo que não perdeste, não é? Porque não perdeste tempo nenhum, mas porque tu saíste e houve meninos que continuaram e fizeram a evolução deles. Eu acho que se calhar foi isso ali um bocado que tu disseste-me: eu quero voltar. E eu lembro-me de certeza que queres voltar, então tudo bem, então vamos voltar. E agarrámos onde deixámos, continuaste a ser meu aluno, mas depois passaste depois começaste a crescer, não é? E depois foi quando passaste para os juvenis, na altura não lembro se era o pai que fazia essa aula,
e depois pronto, fizeste o teu avanço já com o pai enquanto teu instrutor. Sim, e depois disso... Mas como é que depois continuaste, não é? Nos treinos connosco e começaste a evoluir. E eu lembro-me que comecei muito a ver a tua evolução, mas depois, entretanto, houve aí uma transição, não é? Porque havia uma altura em que tu, ok, quero fazer isto, quero continuar a fazer artes marciais, mas se calhar de uma forma, ok, é mais uma atividade. Mas depois houve aí uma transição em que tu... Como é que foi? Conta. Isso eu lembro muito bem, porque eu, quando ainda estava a fazer, mas pronto, era só uma coisa a mais para fazer, eu ainda andava no futebol e gostava muito de aquilo que eu queria. E houve um dia que depois de um treino estávamos a chegar a casa, eu e o pai disse-me assim: olha, Sebastião, não me lembro bem das palavras, mas disse que tens muito jeito para isto e compreendo, não seja isto que queres fazer para a tua vida, mas de certa forma, enquanto tu estás atrás daquilo que tu queres para a tua vida, podias me dar aulas, podias começar a ajudar para começares a fazeres o teu dinheiro, para teres uma estabilidade para seguires o teu sonho. E porque tens mesmo jeito para isto e para isto que eram as artes marciais. E eu disse, vou pensar nisso, depois eu digo. Então fomos e passado para aí, não sei, foi umas semanas, um mês se calhar, estava deitado a ver YouTube e um youtuber na altura que eu gostava muito, que fazia vídeos de futebol, a jogar futebol na PlayStation, pôs um vídeo a jogar o UFC. Tão giro, e aqui estamos a falar de uma coisa muito engraçada, ou seja, que foi através do futebol que eu fui para... Tu conheceste o MMA. A jogar o jogo do UFC 4. Nós também lá em casa já assistíamos, já não é? Ao UFC e muitas vezes tu até assistias, mas não me lembro nunca... de ver, mas lembro-me de, por exemplo, como é sempre madrugada, vocês dizem, olha, hoje vais dormir em casa dos avós, nós vamos ver combates à noite, vamos ver o UFC. E eu estava familiarizado com o que era o UFC, o que era o MMA, fazia muito a separação, como muitas pessoas fazem, porque pensava que o UFC era uma coisa e que a MMA era outra, pensava, pronto, era isso, até que depois vi o UFC 4, ele a jogar em youtuber que eu gostava muito e por coincidência, não sei porque, carreguei no vídeo, porque acredito, se não tivesse carregado no vídeo não estava aqui hoje. Carreguei no vídeo. Estavas a fazer outra coisa, não é? Estavas aqui a fazer outra coisa. Carreguei no vídeo e era o final lá de uma série que ele estava a fazer e eu vi, gostei muito daquilo e achei muito interessante. E depois comecei a ver mais vídeos do jogo, quis comprar o jogo, até que depois de ver esse vídeo e de ver mais alguns, fui falar com o pai e disse, olha pai, lembras-te daquela conversa que nós tivemos? De eu dar aulas e de seguir isto para me ajudar a alcançar o meu sonho. O pai disse, sim, eu lembro-me. E eu disse, olha, mas eu agora quero lutar MMA. E o pai disse, a sério? Mas sabes que cá em Portugal isso é muito difícil e não há UFC e isso eu sei, mas eu quero lutar e vai ser isso que eu quero fazer. E desde aí nunca mais parei e comecei a ver mais vídeos, comecei-me a interessar muito, comecei a treinar mais e depois foi o percurso todo até aqui. Ok, e é giro esta transição. Ok, e tu nesta transição, não é? Depois quando decidiste e em conjunto, não é? Com o pai, que falaste com o pai que era isto que querias fazer, tal como aconteceu com as outras atividades, nós tentámos, não é? Fazer tudo por tudo para tu poderes receber o melhor possível, tendo em conta esse teu desejo. E pronto, e dentro do mundo marcial, não é? O pai conhecia e conhece muita gente e começaste a treinar, a primeira pessoa que começaste a treinar foi com o Milton. Foi porque eu lembro-me do... Isto porquê? Só para aqui para enquadrar, não é? Porque tu fazias arte marcial connosco e fazias o Kajuken, não é? Mas o MMA é diferente e o treino que tu deverias ter
e o tipo de gestão, não é, que tu deverias ter para no futuro, não é, poderes ser um atleta de MMA, deveria começar o quanto antes e com pessoas ligadas ao MMA. E isso também é importante em termos de família, não é? Em termos de parentalidade, perceber que, e os pais perceberem quando é que tem que haver aqui um corte do cordão umbilical perante os nossos filhos, ou seja, quando é que passou o momento em que eu devo entregar o meu filho a outras pessoas para ele poder seguir o sonho dele. E isso nunca vai invalidar o facto de nós podermos continuar a acompanhar, de nós podermos apoiar ao máximo e de até ingressar também nesse tema, não é? Nessa disciplina, para te poder apoiar o melhor possível. E lembro-me perfeitamente que o Milton foi uma pessoa importante nesse teu percurso, porque foi o teu primeiro treinador. Foi é a pessoa mais importante para mim neste percurso. O meu sempre foi como uma grande inspiração e um irmão mais velho que eu tinha, porque houve uma altura em que eu mesmo quando estava a querer o MMA, continuei a andar no futebol. E até que chegou uma altura que vocês me disseram que já não dava para fazer os dois, porque ia começar aí também a treinar à Castanheira com o mestre Zé Fortes no Muay Thai, e vocês disseram que já não dava porque horários e não conseguia. Gestão, claro, não é? Não conseguia ir aos dois e não havia tempo para estar nos dois ao mesmo tempo, e eu tive que escolher e pronto, aí escolhi e fui lá falar com o Mister no futebol e disse que já não ia mais e dediquei-me a 100%. Comecei a treinar na Castanheira, Muay Thai. Sim, Muay Thai com o mestre Zé Fortes. Uma ou duas vezes por semana, eu não me lembro. Uma vez, acho eu, e comecei a treinar com o Milton. Treinos particulares com o Milton. E lembro-me perfeitamente disso. Ok, e também aí a questão ou seja, tu eras uma pessoa que já tinhas competido anteriormente, não é? O futebol é 100% de competição, na equitação começaste também a competir e depois surgiu a hipótese de competires no Muay Thai. Pronto, foi Antes disso foi no Kung Do. Antes disso foi no Kung Do, sim, é isso, é verdade. Tu começaste a competir no Kung Do e pronto, e agora quero que tu contes, eu acho que isto é muito importante, a tua experiência, não é? Porque e isto é muito para a vida também, porque tu treinaste, não é? Estavas a treinar e depois ias competir. E qual é essa diferença? Porque na vida, não é? Quando nós aprendemos muito uma coisa e sabemos e andamos a estudar, depois quando temos que colocar esse nosso conhecimento em prática, não é? Isso vai mexer muito connosco, não é? Em termos mentais, em termos físicos, e essa gestão de tudo e mais alguma coisa, de turbilhão de emoções, de sentimentos e de experiências novas que se passam connosco, elas vêm todas ao de cima quando estamos a competir, não é? Independentemente da competição que estás a fazer, mas no Kung Do, que foi onde tu começaste a competir, e também me lembro perfeitamente desses primeiros combates. Como é que foi a tua experiência? Foi muito diferente de tudo, porque diferente do futebol, não éramos 11, mas éramos 7, quer dizer, também cheguei a fazer de 11 e éramos 11 ali, se perdêssemos éramos 11, até mais, se ganhássemos era equipa. Na equitação era sozinho, mas era mais ou menos a mesma coisa. E chegou ali ao MMA, pronto, que não foi logo MMA, foi Kung Do, e era eu com uma pessoa, tinha que bater na pessoa, a pessoa ia-me bater, íamos lutar, e o nervosismo para ir para dentro de um sítio lutar com uma pessoa é diferente do que ir jogar a bola ou ir saltar a cavalo. A pressão, o nervosismo, a adrenalina é muito diferente, e eu lembro-me quando me disseram, olha, temos uma oportunidade para ir competir, queres ir? Eu disse que sim. Foi desafiante. Depois preparei-me com o pai, com o Milton. Acho que nessa altura também já estava no Muay Thai. E foi à altura, foi em 2022, 23.
Não me lembro da data. Foi para aí, foi 2022, 2023, por aí. E foi em Valpaços. E nós fomos um dia antes, fui eu, tu, o pai, o Milton e um amigo nosso. Mais acho que até. Dormimos lá em Chaves, depois fomos para Valpaços. Essa luta eu fui a 75, que pronto, 75 eu era muito pesado e também me ajudou muito, o MMA também me ajudou muito a ficar mais saudável, pronto, isso tudo, mas pronto, foi lá um nervosismo de ir para lá, fui para cima da balança, bati o peso, depois fomos comer, e chegou a altura da luta e estava muito nervoso. Acho que nunca tinha estado tão nervoso na vida. Estava mesmo nervoso, a respiração, o coração a bater, a respiração muito pesada, mas quando entrei lá para dentro, desde a primeira luta até à última, quando entro lá para dentro, passa tudo. E passou e eu lutei, foi muito boa luta, mas eu saí de lá sem lembrar de nada, porque a adrenalina era tanta, era tudo tanto, que eu não me lembrava de nada. Mas conseguias ouvir, pronto, isto para te fazer aqui um enquadramento. Nada. Pronto, ou seja, as lutas não é? São duas pessoas, pois cada uma das pessoas tem o seu treinador no seu canto a dar instruções e indicações. E pronto, e aquilo que tu dizes é que quando entraste lá para dentro, todo o teu nervosismo e no canto estava o Milton e o pai. E era 2 rounds, 2 minutos com 1 minuto de descanso. Fui ao primeiro round, lutei, e quando voltei para o canto a única coisa que me lembro foi a dizerem para eu respirar, não me lembro mais nada, e voltei a andar lá para dentro e não me lembro mais nada. Só depois comecei a ganhar outra vez. Tenho agora essas lembranças porque vi o vídeo e comecei a associar. Mas na altura, quando lá estavas nessa primeira luta e as indicações que te foram dadas, tu ouvias alguma coisa? Não havia público, não havia pessoas. Estavas focado. Foi porque foi o nervosismo, a adrenalina. Não sentia nada, batiam, eu não sentia nada. E depois, com a experiência que fui ganhando, comecei a ter mais consciência. Quando estava lá dentro, comecei. Depois o nível também foi aumentando. Ok, mas e agora imagina, não é? Tendo em conta esse primeiro combate que tu fizeste que mudou, o que é que na tua vida mudou a partir daí? Em termos de... porque assim, ao fim e ao cabo, é um desporto, não deixa de ser um desporto, mas é um desporto diferente dos outros, não é? Porque tu nos outros desportos, tu treinas e dedicas-te e fazes a tua prestação, a tua performance, e muitas vezes depende só de ti, depende da equipa, mas não tens ninguém a andar atrás de ti a querer-te bater, não é? Ou seja, tu tens que aplicar todo o teu conhecimento, não é? Tu andaste a treinar, mas ao mesmo tempo o outro do outro lado está a fazer tal e qual a mesma coisa do que tu, não é? E tem que haver aí uma gestão muito grande de tudo, e isso é brutal. Mas depois isso também passa para fora do tapete, não é? O que é que isso te trouxe para a tua vida? Ou seja, a partir do momento, não sei se tens alguma memória ou se tens algum exemplo que possas dar em termos depois de relacionamentos, de comportamento, depois na tua vida, no teu dia-a-dia, ou não consegues, ou consegues... Depois dessa primeira luta, pronto, ganhei o gosto e depois não quis mais nada, mas acho que sim, porque tive de gerir ali muitas emoções, muito nervosismo, muita adrenalina, e isso também me ajudou a ser fora da luta, do mundo das lutas, a ter mais calma, ser mais consciente, não começar a estressar muito em algumas situações. Sim, acho que foi isso. Depois dessa primeira luta, sim. Ok, boa. Mas foi muito importante. Foi muito importante essa primeira luta. E depois continuaste a competir no Kung Do, e depois houve a oportunidade de fazer o Nacional de Muay Thai em São João da Madeira. Sim,
Ok, esse também foi uma luta importante. Depois dessa, foi a luta mais importante da minha vida. Depois dessa primeira luta de Kung Do, fui fazer a luta de Muay Thai e essa foi a mesma luta mais importante da minha vida, perdi e levei-me uma grande tareia porque fui a 70, fui já 5 kg abaixo, mas fui a 70 e apanhei um rapaz que agora até é vice-campeão mundial da Europa, e ele era muito, muito alto, muito mais alto que eu, e eu estive lá dentro e apanhei muita porradinha, muita, e cotovelos, joelhos, chofres, pontapés. E o que é que tu, nessa altura, o que é que tu... Pensei que ia desistir, não aguentava mais. Depois do primeiro round, eram 3, depois do primeiro round, ainda estava mais ou menos. Depois fui para o segundo round e foi aí que levei muitos cotovelos, os olhos começaram a inchar todos, comecei a sentir os olhos a inchar, até pensava que tinha cortado, mas comecei a sentir os olhos a incharem todos aqui, e depois desse round, enquanto estava aí para o canto, disse: vou pedir para desistir que eu não aguento mais. Cheguei ao canto, o mestre Zé chega ao pé de mim e diz: queres desistir? Queres que eu mande a toalha? E eu na minha cabeça pensei sim, mas não sei porque a boca disse não. e disse não e aguentei. Puseram-me o ferro aqui nos olhos e isso, ao inchaço, fui outra vez lá para dentro. E foi uma experiência brutal. E acabou a luta, consegui acabar em pé, acabou a luta, perdi, mas saí de lá com mais vontade de treinar. Ou seja, apesar de teres perdido, foi uma vitória muito grande para ti. Foi porque foi aí que eu vi, ok, é mesmo isto, porque enquanto eu estiver sempre a ganhar, vai ser sempre fácil. Vou querer entre sempre, aspas, não é? Nunca é fácil. Vou querer sempre ir, até que quando perco é que vejo, depois de perder é que vejo, ok, será que é mesmo isso? Eu lembro-me que lembro-me que entre cada round olhava sempre para vocês estavam na bancada e estavam força. E nós, pronto, isso me deu muita motivação. E foi muito sofrido, não é? Mas nós estarmos a ver, não é? Que foi um combate realmente muito, muito intenso. Pronto, o Muay Thai é completamente diferente do MMA. O Muay Thai tem um ringue idêntico ao do boxe. Pronto, para a parte técnica não consigo especificar, mas foi muito, muito intenso e realmente nós pensámos também, será que é isto que o nosso filho quer? Vamos deixar o nosso filho fazer isto? Mas aqui, depois aqui a questão é assim, nós enquanto pais o objetivo é tentarmos que ele aproveite ao máximo as experiências que tem na vida e realmente isto faz com que ele se calhar tenha ainda mais certeza daquilo que ele quer. E foi difícil para nós, como é óbvio, não é? Mas depois de ver a tua alegria e a tua motivação e o teu foco, acho que também pensámos assim, ok, então sim, foi isso que vamos aconteceu. lá. Depois da luta o pai veio logo ter comigo e perguntou: filha, é mesmo isto que tu queres? E eu, estava com a cara toda inchada, cheia de dores, mas sim, era isso. Foi um grande desafio. Saí de lá muito feliz e não voltei mais a lutar Muay Thai, porque depois começaram a surgir outras oportunidades. Mesmo da MMA e de Kung Do, também fizeste outras de Kung Do? Depois dessa de Muay Thai cheguei a fazer mais 4 de Kung Do, fui campeão nacional de Kung Do, depois lutei mais 2 vezes e até que foi a estreia na MMA. Ok. Aí, sim. E pronto, e essa fase também foi uma fase pronto, de muitas emoções para todos nós, não é? Também crescemos todos enquanto família. E depois, entretanto, começaste a ter uma presença mais ativa nos treinos enquanto assistente de instrutor na nossa associação. Depois também foste graduado de cinto negro nos Estados Unidos, em Kaju Kempo, já foi agora mais recente, mas também, ou seja, toda essa tua experiência, e eu percebia que era importante também transmitires isso enquanto assistias aos treinos, não é? E pronto, e hoje em dia tens uma classe de competição, que depois entretanto foi também um objetivo teu, que foi criar a classe de competição, porque se calhar achavas que podias
passar de ti, não é? A experiência toda que tu tiveste e que tu tens tido, para outras pessoas que também quisessem passar por isso. Fala um bocado pronto, dessa tua vertente, digamos, de assistente instrutor e de instrutor na nossa associação e o que é que esses combates no Kung Do e o facto de estás no Muay Thai e depois mais tarde não é, começaste a treinar na Academia Unlimited, o que é que isso te trouxe e te acrescentou para que consigas neste momento seres o meu braço direito nos treinos e sejas uma referência nos alunos e tenhas a tua classe de competição a acontecer, não é? E que já tiveste frutos disso. O que é que consegues? Sim, eu mesmo antes de lutar já te ajudava nos treinos e teve sempre presente porque era um negócio da família e ia-te ajudar e depois ficava e treinava. Mas sim, isso ajudou-me muito também. Às vezes havia treinos que dava eu os treinos ou que partilhava a minha experiência. E a experiência, lutar, pois é isso. Quando ia lutar, falava com os miúdos sobre isso, mostrava os vídeos. E achas que isso os motivava de alguma forma? Alguns sim, tanto que agora tenho alguns desses miúdos a treinar na classe de competição e que já foram competir. E acredito que isso tudo também influenciou muito. Porque para além de estarem lá a treinar e isso, também tiveram sempre contacto com essa parte competitiva. Mas sim, ajudou-me sempre muito a estar mais à vontade, a ensinar e a dar os treinos, a lidar com as crianças. Depois, mais tarde, acabei por, já depois de lutar em MMA, acabei por formar a classe de competição que pronto, já foram dois miúdos de lá a lutar. Ou seja, tinham 3, mas agora há 2 fins de semana. Sim. Houve uma hipótese de competirem. E foi muito importante para mim, foi um sentimento muito bom porque vi a evolução deles e acompanhei e ajudei-os naquela evolução deles, na luta, a passar os sentimentos que se passa, tudo antes de lutar. O nervosismo, eu estava-me a ver ali. E estava muito, se calhar até estava mais nervoso com eles do que eles porque estava-me a lembrar da primeira luta e em tudo o que eu passei e depois estava no canto a falar com eles e estava a tremer até a gravar e a ver o tempo, estava a tremer mas foi uma experiência fantástica e acho que se não tivesse começado também tão cedo a ajudar nos treinos e a lidar com os miúdos, pronto, não seria o mesmo. Ok, e agora para terminar, Sebastião, não podíamos deixar de falar da tua participação no Campeonato Europeu de MMA, que aconteceu este ano na Sérvia. Tendo em conta tudo aquilo que já partilhámos aqui, que tu já também disseste, ou seja, acreditas que o facto de teres estado na Sérvia a representar Portugal numa competição de MMA é óbvio que te acrescenta muito, não é? E que é um sonho concretizado, mas se olhares para trás, tudo aquilo que tu fizeste influenciou a tua participação ou achas que a partir do momento em que tu começaste a treinar MMA, que depois, ou seja, agora és instrutor na ETAMC, na nossa escola e treinas com o pai na ETAMC, mas também a tua vida do MMA está a ser construída numa outra academia, na Unlimited, e representas a Unlimited, não é? Ou seja, o facto de teres crescido, teres praticado futebol, teres feito equitação e tudo aquilo de bom que essas diferentes atividades te deram e o teu percurso, o teu primeiro combate de Kung Do, o teu primeiro combate de Muay Thai, quando tu perdeste daquela forma e quando tu estiveste agora na Sérvia e no octógono, não é? A lutar MMA, o que é que isso ou seja, que base é que tu sentes que este teu percurso te deu nesta tua luta na Sérvia, que foram 2 lutas que tu fizeste, num nível muito superior àquilo que tu estavas habituado, uma organização imensa, uma associação imensa que é a IMAF. O que é que
o que é que tu levaste contigo, da tua bagagem, o que é que tu levaste na tua bagagem, tendo em conta aquilo que tu fizeste ao longo da tua vida? Foi tudo o que eu fiz influenciou para aquele momento. Acredito que todas as escolhas que eu fiz, todos os dias que fui treinar e não me apetecia, todas as vezes que não me apetecia estar a fazer dieta e fiz, não me apetecia treinar, não me apetecia correr, automotivação, não é de motivação, é disciplina que eu tive. Assim, quando cheguei lá valeu tudo a pena, valeu muito a pena, porque cheguei lá e fui para o hotel e tinha um cartão com o meu nome e com Portugal, com a academia, com isso tudo. Tinha fato de treino da seleção e senti-me mesmo como um atleta de alta competição, não é? E vi o meu sonho está-se a realizar. O Sebastião que não sabia o que é que isto era, carregou num vídeo no YouTube do UFC, agora passado 3 anos estava a representar Portugal no Campeonato da Europa, e foi muito importante, foi uma experiência incrível, a melhor experiência da minha vida, tudo, porque não cheguei lá e lutei, estive lá ainda 3 dias, acho eu, antes da luta, e a perda de peso. Isso era outra coisa também que era importante focar aqui, é porque pronto, o facto de seres um atleta de alta competição da MMA ou seja, não se baseia só na luta, não é? E no teu treino físico. Tem muito mais à volta disso, pronto, que muitas das pessoas não sabem, e principalmente a questão da alimentação, não é? E da dieta e do peso que tu tens que manter. Pronto, e essa força em cumprir com essa dieta tão rigorosa e com essa disciplina tão grande, de alguma forma também vem de tudo aquilo que tu viveste, não é? E a forma como as coisas também aconteceram na tua vida. Sim, por vezes é muito, muito difícil, porque basicamente muitas vezes agora na preparação para o europeu a minha vida porque foi bom, porque até apanhou um mês de férias da escola, e tive já 2 meses antes a preparar-me, mas tive aquele mês antes só dedicado àquilo, e a minha vida era treinar, comer, descansar, dormir, treinar, comer, Sim. Descansar, dormir, e não fazia mais nada. Tive um mês a preparar-me e tudo, não saía, não ia a lado nenhum, era de casa para o treino, do treino para casa, de casa para o treino para casa, e todos os dias pensava no momento em que ia entrar, porque era o meu maior sonho, era lutar na IMAF. Até que chegou o dia, fui de avião para lá, cheguei lá, fomos para o hotel, vimos aquilo tudo. Depois no dia a seguir é que foi o maior choque de realidade quando saí, porque chegámos lá já tarde, já não estava quase ninguém, subimos, fomos dormir, mas quando desci para as inscrições para o evento, e isso estava cheio de gente, os atletas todos os países da Europa, estava, e deram-me o equipamento. Isso foi no dia a seguir, mas no dia a seguir, mas deram-me o cartão com o meu nome, com a minha foto, com as informações. Isso foi um momento marcante. Um código QR com a minha página lá no Smooth, e foi incrível. Depois no dia a seguir acho que mesmo nesse dia fomos buscar a roupa, e depois foi só focar, descansar e treinar um bocadinho, focar na perda de peso, que é a parte mais difícil. E depois foram os combates. Eu lutei em fevereiro, dia 14, foi dia 17 de fevereiro, fui para lá dia 14, mas dia 1 de janeiro estava com 75 kg e fui lutar a 65, ou seja, tive um mês e pouco, perdi 10 kg, e cheguei lá, ainda faltava perder um bocado, e isso foi o mais difícil, porque
Porque quando estamos nervosos e isso, a vontade é comer e comer e a minha vontade é açúcar, comer. E não E não podias, podia. não podias. Houve a noite antes da luta, almocei, comi, depois eram 5 e não comi E mais. depois foste pesar no dia da luta. Fui pesar no dia da luta, bati o peso, fiz o corte de peso do dia antes, bati o peso e aí quando bati o peso foi... Libertaste. Parece que me sai... Se eu me fosse pesar outra vez, parece que estava 10 kg mais leve. Ok. Podcast, ao contrário, tem o apoio, a parceria e o patrocínio da agência digital WiseMove. Então, relativamente à Sérvia, não é? E já mencionámos aqui que foi aqui um sonho tornado realidade, e já falaste aqui de como é que foi antes e da tua preparação, mas explora um bocado mais a tua preparação, ou seja, a questão do peso, não é? Depois, como é que foi lá? Eu cheguei lá, faltava perder 3 kg para aí, em 3 dias. E 3 kg em 4 dias, mais ou menos. E tenho uma nutricionista, o João, da nutrição na cozinha, e pronto, ele ajudou muito porque lá os produtos é tudo diferente. E não tinhas as refeições que costumas comer cá, não é? Que ele me dá, os produtos era tudo diferente, então tive de gerir. Porque depois lá íamos aos restaurantes, depois já estava a fazer o water loading, que estava a beber 6 litros de água por dia, para depois cortar, beber só 1 litro e depois não beber água nenhuma. E isso é feito mesmo antes do combate, para que o corpo absorva a água e depois tira a água toda e ajuda a perder peso. Só que no segundo dia, no dia em que eu cortei a água, ia só beber 1,5 litro, depois de beber 3 dias 6 litros, ia beber 1,5 litro, e até foi giro, no aeroporto eu estava a beber 6 litros, fomos à máquina das águas e trouxemos 6 garrafas de água para eu ir beber no avião. Mas depois, no dia em que eu bebi só 1,5 litro para cortar, estávamos a visitar o centro da Sérvia, de Belgrado. Pois, porque ainda deu para fazer uma visita. À cidade. Só que eu comi lá num restaurante salmão e o salmão estava com um bocado a mais de sal e o sal absorveu a água e o peso não baixou como estávamos à espera. Ou seja, ao fim e ao cabo isto é uma ciência tão grande, a questão do peso e da luta, que é tudo muito, muito específico, tudo muito, tem que ser tudo muito, muito trabalhado. E acho que a maior parte das pessoas não tem a noção. Então, quer dizer, o salmão estava um bocadinho salgado, absorveu-te a água. Porque eu já estava a beber 6 litros de água. Depois, nesse dia, só bebi 1,5 litro, ou seja, que era para o corpo começar a sugar a água e para começar a secar. Só como bebi salmão, comi salmão com um bocado de sal, o sal não ajudou. No dia a seguir não tinha perdido quase peso nenhum. E faltava um dia para a luta e ainda faltava tirar tipo 1 quilo. E nesse instante, que sentimentos é que passam pela cabeça? Estou lixado. Vou ter de ir correr, vou ter de não sei porque. Pois é, porque ao fim e ao cabo estavas lá, não é? Estavas lá. Dia, antes da luta não gosto mesmo de fazer nada. E consegui não fazer muito porque só fiz uma sombra e depois fiz banheira de água quente para suar um bocadinho, porque eu tinha de me pesar com a roupa que ia lutar, ou seja, estava habituado a pesar só de cuecas e tinha que pesar com a roupa pesava 200 gramas, 400 gramas, que é muito. Pois, porque era mais de 200 só para dar aqui a entender, não é? Nesta transição toda e nesta questão toda, cada grama conta. E muitas das vezes o facto da pessoa estar com 100 gramas a mais nem é preciso 100, não é? Pode impedir que a pessoa faça a luta. Eu tinha de estar com por 65, isso esta gestão... Tinha de estar com 65 e 800 com a roupa. Se eu tivesse com 65, 870, pronto, se calhar já não lutava. E pronto, felizmente consegui perder, cheguei lá, pesei até um bocadinho mais baixo, pesei 65 e 500. Pesei, depois fui comer
comer muito. Mas comer muito, Mas dentro do regime do do nutricionista. que o João me disse, que era, pronto, isso agora não é preciso estar a dizer o que é que eu comi, mas, Claro. mas é açúcar, carboidratos, bebida energética. Depois chegou a hora, fomos lá para o pavilhão, já tínhamos estado lá nas pesagens às 6 da manhã, depois voltámos para o hotel para comer, depois fomos outra vez para o pavilhão e fui-me equipar, deram umas luvas, deram umas caneleiras. Pois, porque as proteções só te deram no dia. Só me deram no dia porque eu não podia ter acesso a elas antes. E Então, explica lá, porque é que não podias ter acesso a elas pois, antes? também não sei muito bem. Mas se calhar porque pode acontecer, não é? Pronto. Ou se posso perder, e porque ele só tem uma para cada Ok. atleta. Ou, também não sei muito bem, mas Se calhar é uma questão de segurança também. para não estar a mexer nelas antes, ou para pôr, sei lá, alguma coisa lá para dentro. Mas pronto, tive acesso no dia, fui-me equipar, fui para a sala de aquecimento cheia de gente, um espaço pequeno com um monte de pessoas. Chamaram, eu desci, estive lá, eles puseram uma vaselina, revistaram, a ver se não estava com óleos no corpo. Entrei lá, estive lá na área antes de entrar, estive lá ao pé do meu adversário, estávamos os dois um ao pé do outro, pronto. Entrei, chamaram-me, fui a caminhar e aí tipo a visão começou A afunilar. e só a ver o octógono. Entrei lá para dentro, aí saiu tudo, nervosismo, tudo. Só estava eu e ele e o árbitro, só que o árbitro eu não via, só via eu e ele. Ouvi a porta a fechar, começou a luta. Essa luta perdi no finalzinho do primeiro round porque estava muito tenso, não era nervoso, estava tenso e as coisas não me saíam muito bem. Mas saí de lá o super nível, contente. não é? E foi uma experiência brutal para ti, pelo aquilo que nós também conversámos, porque o nível dos atletas muito, muito grande e isso faz com que também depois, não é? O teu próprio nível aumente também e isso foi a primeira luta, não é? No europeu, foi a primeira vez que entraste para a cage no europeu. E nem imagino... Foi muito bom. Quando saí de lá estava super realizado. Ainda tinha mais 2 lutas para fazer, só que entretanto o adversário que ia lutar na segunda luta acabou por não poder, porque na luta anterior acabou por se lesionar. E eu só fiz uma luta, estava previsto fazer 3, fiz mais uma e essa luta foi, acho que a minha melhor luta até agora. Porque já estava mais solto, já não estava mesmo nada nervoso, porque já tinha entrado lá dentro, já não estava com pressão nenhuma e até lá para dentro só mesmo para me divertir. O primeiro round ele conseguiu-me agarrar e controlar-me, só que só fez isso. E eu depois do primeiro round, quando estava a ir para o meu canto, eu vi, ok, se é só isso que ele vai dar, eu vou conseguir dar a volta e fazer o meu jogo. Então o Rui, o meu treinador, estava lá comigo, disse que ele estava à rasca da perna para eu lhe massagar a perna e fui lá para dentro e foi isso que fiz. Bati-lhe muito. Ele depois conseguiu-me agarrar outra vez, mas eu consegui sair, consegui bater mais e pronto, depois a luta foi isto e perdi por decisão dividida. Ok, e o que é a decisão dividida? É 3 juízes, 2 dão vitória a um e um dá vitória ao outro. Ou seja, tive um juiz que viu a minha vitória e outros 2 juízes que viram a vitória do meu adversário. Mas pronto, depois acabou, saí, super contente, super feliz e depois aí é que fui mesmo comer à sério. Ok, pronto, e realmente a Sérvia foi até agora o auge da tua carreira no MMA. Ok, mas entretanto vamos aqui voltar um bocadinho atrás porque eu acho que não falámos sobre isto. Tu partilhaste o teu primeiro combate com o Do, explicaste, não é? Partilhaste um bocado como é que foi. Também o primeiro e único de Muay Thai e de MMA. Nós não chegámos a falar como é que foi o teu primeiro combate de MMA. É óbvio que te lembras, não é? Mas podes partilhar um bocadinho sobre essa experiência? Foi
Foi no LWFC em Lagos. Não, Portimão. Não. Foi no Algarve, eu acho. Sim. Pronto. Agora não me lembro bem onde foi. Mas já tinha. Ou seja, já é uma liga cá de Portugal, sim. particular. Acho que sim. Sim. É um torneio. É um torneio, sim. E pronto, eu já tinha uma luta Muay Thai 5 de Kung Do. Já tinha uma experiência, mas estava muito nervoso porque era a primeira vez que ia lutar a sério dentro de uma jaula, não é? E a jaula é o octógono. É o octógono, É onde acontecem as lutas da MMA. O Kung Do é num tapete, o Muay Thai é num ringue, mas na MMA é dentro de uma cage, de uma jaula mesmo. E a sensação é outra, porque quando estava muito nervoso, aqueci tudo, entrei lá para dentro e foi incrível a sensação de estar lá dentro. A primeira luta comecei logo, comecei até bem, mas pronto, ele depois acabou também por me agarrar, por conseguir mandar ao chão. Eu mesmo assim trabalhei no chão, mas acabei por perder a primeira luta, também por decisão dividida. Na MMA acho que perdi sempre por decisão dividida e pronto, eu apesar de ter perdido a primeira luta estava contente porque ainda ia fazer mais uma e se ganhasse essa ainda ia fazer mais outra, contra o mesmo que me tinha ganho a primeira. E essa segunda luta fui lá para dentro outra vez e correu muito, muito melhor. Lembro-me também dessa segunda luta. Ganhei por decisão dividida, na mesma aí foi de decisões divididas. Ganhei por decisão dividida e foi incrível. A sensação de me levantarem o braço numa cage, em tudo, foi muito fixe. Depois foi outra vez lutar contra o mesmo, ganhou na primeira luta e perdi outra vez. e depois por decisão dividida. E eu também partilho aqui um bocado, aqui do outro lado, não é? Pronto, nós estávamos lá a ver e quando fizeste a tua segunda luta, lembro perfeitamente, o teu adversário era um rapaz bem maior do que tu, ou seja, não em altura, mas um corpo muito, muito forte, aparentemente, não é? Quase o teu dobro, sei lá, já nem me lembro. Eu sei que nós olhámos para o rapaz e pensámos assim, ui, mas o brutal foi que a maneira como tu fizeste as coisas e a forma como tu cresceste durante o combate, não é? E o teu foco e a tua pronto, aquilo que eu acho que é incrível, que é a tua capacidade competitiva. A partir do momento em que entras dentro da cage, mudas e estás ali focado e é para competir e é para dar o melhor, isso fez com que, pronto, ganhasse esse combate, não é? E acho que foi incrível. Pronto, e realmente foi muito giro porque tu fizeste 3 lutas em pouquíssimo tempo. Foi, 3 lutas em 1 hora. Em 1 hora. E tinha estado com uma pneumonia há 1 mês. E tinha estado com a pneumonia há 1 mês. Por acaso isso aconteceu também agora há pouco tempo no último combate de MMA que fizeste. Eu depois desse fui fazer o nacional. De MMA? Fui campeão nacional. Foi no entroncamento, foste campeão nacional de MMA na categoria de 65 e 800. E depois em dezembro agora de 2024 fui lutar no Arena em Barcelos, num evento também muito bom. Só que eu aí tinha estado com uma pneumonia há 2 semanas. Pois foi. Tiveste a pneumonia no início do mês. E depois fui início ali primeira semana. E fui lutar a meio do mês, final do mês. Já estava apto para ir lutar, mas ainda não estava a sentir a 100%. Mas pronto, sentia-me bem, aqueci e estava bem, pronto, do pulmão, isso tudo estava-me a sentir bem porque tinha já estado a treinar. Só que quando começou a luta fiquei morto, fiquei super cansado, queria encher o pulmão de ar e não conseguia. Era uma sensação muito má porque estava a lutar, estava com a pessoa a bater-me e queria respirar e não conseguia. Mesmo assim consegui ganhar, mas foi muito complicado, só por essa parte respiratória. Ou seja, ao fim e ao cabo, cada luta que tu tens feito tem uma experiência diferente. Porque estás sempre num estado diferente. E as pessoas são diferentes, não é? Com quem tu lutas
E isso é muito importante porque isso faz com que, ou seja, as lutas são sempre todas diferentes. E o que importa é a preparação que tu fazes antes, não é? E vamos falar um bocadinho dessa preparação, porque acho que é importante que como tudo na vida, não é? Ou seja, quando nós queremos fazer aquilo que gostamos da melhor forma que conseguimos, temos de trabalhar muito para isso. E eu gostava que tu falasses aqui um bocado, anotei aqui alguns temas como a carga horária, a alimentação, o treino técnico, o treino físico, o treino mental, o descanso e as lesões, não é? Que são uma constante na tua vida, estes temas. Eu queria que tu começasses a falar neste momento, ou seja, e já tendo tu uma série de combates feitos, qual é que é a tua carga horária em termos de treino? Ou seja, em termos de treino técnico, por exemplo, vamos começar no treino técnico, que é o treino propriamente dito da arte marcial, do MMA, não é? Da preparação técnica que tu tens na tua vida numa semana normal, por exemplo. Uma semana normal, sem estar-me a preparar assim para... Sim, sem estás a preparar, não é? Porque quando estás a preparar é mais intenso, mas numa semana então, normal, por exemplo. Às segundas vou treinar em Salvaterra. Pronto. Salvaterra Fight Club. Ok, então vamos começar, ou seja, tu treinas em vários sítios, não é? Sim, treino em vários sítios. Fazes o teu treino na nossa associação, onde és instrutor e também treinas na classe sénior. Pronto. E depois o teu treino principal é no Barreiro, na Academia Unlimited, MMA. Uhum. E depois, vai tu também falando. Então, às segundas vou treinar Salvaterra, no Salvaterra Fight Club, MMA, pronto. Depois, terças, treino com o Zé Machado, aqui em Navente, que é também um dos meus treinadores, também muito importante, também é uma grande inspiração para mim. E depois, de manhã, isto é terça à tarde, de manhã, tenho o meu PT, o Francisco, na boxe aqui em Benavente, que também me ajuda. Mas essa já é a parte do treino mental física. E o treino físico, não é? Ajuda muito tanto na preparação para as lutas e às vezes estou lá e me apetece parar e desistir, mas não paro. E isso também me ajudou muito neste caso também da pneumonia em Barcelos, na última luta cá em Portugal, que acho que se eu não estivesse lá a treinar eu tinha acabado mesmo por desistir, porque não aguentava mais. Mas pronto, às terças é isso, treino lá e treino aqui com o Zé. Depois às quartas vou ao Barreiro, à Academia Unlimited, MMA. Depois, quintas-feiras, treino outra vez aqui em Benavente, físico, com o Francisco. E sextas? Não, ainda às quintas treino só isso. E às sextas vou treinar ao Barreiro outra vez e treino de 15 em 15 dias Jiu-Jitsu com o mestre Rui, também da Academia Unlimited, e à noite treino no dojo com o pai. Ok, então depois tu tens... Aos sábados tens treino de competição. Ok, então isso é uma profissão, não é? Ou seja, porque depois isso é a parte do treino físico e treino técnico, não é? E quando estou-me a preparar para alguma luta, treino 2 vezes por dia quase sempre, porque quando não vou treinar, vou correr, vou saltar a corda, vou fazer uma sombra, às vezes até combino com o pai ou isso e vamos para o dojo treinar. Sim. Treino normalmente, quando tenho luta, treino normalmente 2 vezes por dia, e quando só treino uma é mesmo intensivo. Ok, isso é a parte do treino físico e do treino técnico e claro, treino mental, não é? Porque tu em cada treino treinas também muito a tua mente, principalmente com o Francisco, não é? Que ele ajuda-te muito também a ultrapassar estas, não é? Tudo aquilo que te passa na cabeça no momento da luta. Ok, então é uma grande carga horária na parte do treino, mas pronto, não é? Isto não é só por aqui, Agora, fala-me em termos de, ou seja, ainda na parte física, não é? Descanso, ou seja, o que é que tu sentes que o teu corpo precisa? Tu tens uma carga de treino muito grande, treinas muitas horas, és um adolescente, tens 17 anos neste momento, estás a crescer, não é? E o teu corpo precisa descansar.
E como é que tu geres esse descanso? O que é que tu fazes? Sim, não só o corpo, mas também a cabeça. Sim, a cabeça, não é? Às vezes acordo, estou a fazer coisas para a escola, no computador, depois vou treinar, depois volto, cansado, vou outra vez fazer coisas para a escola. Mas o descanso é dormir bem, tenho de dormir pelo menos 8 horas, tento sempre. E tento sempre estar pelo menos 1 hora, 1 hora e meia do dia só para mim, ou fazer coisas que eu gosto, sem ser os treinos, ou a jogar, ou a ver televisão, que é também para descansar e para aliviar. E isso é importante, não é? Muito ou seja, no teu caso é muito importante porque precisas mesmo desse descanso físico, mas também mental. Mas mesmo no dia-a-dia, na vida de todas as pessoas, não é? É importante as pessoas terem um momento, agora vou-me dedicar a mim, ou vou ler um livro, ou vou fazer uma coisa que gosto, sem haver nenhuma outra obrigação. E gerir isso é importante porque a tua vida, o teu dia-a-dia é tão agitado, não é? Com treinos, que se calhar quando tu paras para descansar, qual é a tua sensação? Às vezes não me sinto muito bem porque para mim eu tenho de estar sempre a treinar, não posso parar, tenho de estar sempre a treinar. E por exemplo, às vezes quando é um dia ou que é feriado e não há treino, ou que até há treino, mas por exemplo é no Barreiro e nós não conseguimos ir porque vamos fazer alguma coisa em família ou isso, eu sinto muita, não é pressão, mas eu pressiono a mim próprio porque para mim eu tenho de estar sempre a treinar e não posso parar, e muitas vezes isso é autossabotagem porque também preciso descansar, porque quando estou a treinar muito depois não me corre. E é isso, é dar a mesma importância ao tempo de descanso como dás ao tempo de treino, porque o teu corpo precisa descansar para estar bem para treinar. E depois o que é que acontece, não é? Muitas vezes, às vezes o corpo quando está cansado ou quando precisa de descanso, acontecem lesões, não é? Queres falar de lesões que tenhas ou que... É muito frustrante as lesões, muito. E às vezes há lesões que estou com uma luta marcada e lesiono-me e não posso ir lutar por causa de uma lesão. E às vezes é a fazer uma coisa estúpida, às vezes nem é a treinar. Como por exemplo já me aconteceu antes do europeu, vá lá conseguir ir, mas a abrir a porta do carro, lesionei-me no bíceps, fiquei sem conseguir esticar o braço 2 semanas, não conseguia esticar o braço, estava cheio de dores. A abrir a porta do carro outras vezes, eu como tenho o pé chato e tenho uma anca maior que a outra, tenho muita tendência a torcer os pés e estou sempre cheio de entorses e depois isso prejudica muito o treino. E às vezes com esta coisa de nunca querer parar, estou delusionado, mas mesmo assim vou treinar e depois não corre bem. E quando tens as lesões, não é? Falamos agora de recuperação, é muito importante a tua recuperação. Pronto, e tu tens um apoio muito grande do centro terapêutico em que fazes tratamentos semanais com a nossa terapeuta, a Susana, que também é a tua madrinha, e isso ajuda-te muito na tua recuperação. Queres falar um pouco disso? Sim, venho aqui todas as semanas, e às vezes quando não venho, ou porque há alguma coisa, ou porque é cancelado, ou porque não estamos cá, ou isso, sinto muito. Sentes diferença? Essa diferença, porque todas as semanas tenho uma coisa nova, tenho uma lesão nova, ou é o ombro, ou é o pescoço, ou é o joelho, ou é a anca, ou é o pé. Estou sempre. São coisas pequeninas que fazem diferença, mas não é assim muita. Mas que quando não venho cá começam a piorar. E numa atividade de alta competição, uma lesão pequenina, numa pessoa que não faça competição, não vai influenciar, mas na alta competição essa pequena lesão vai influenciar muito a performance. Sim. E depois tens que a tratar bem, não é? Tem que ficar bem... Ok. Muito bem, Sebastião. Então, já falámos aqui da tua carga horária, dos treinos técnicos, físicos, mentais, do descanso, das lesões, da recuperação, e agora vamos falar de um tema muito importante que é a alimentação.
É como se fosse é uma luta muito grande, e é muito importante, não é? Porque tu és adolescente, estás a crescer, não é? E qualquer pessoa, pronto, não é? E falo muito na tua adolescência porque é um momento da vida em que muitas vezes nós precisamos de comer e muita coisa, e às vezes coisas é que não devemos, mas a alimentação faz muito parte do nosso crescimento e até não é? da maneira como nós nos muitas vezes apresentamos perante os outros e a sociedade, não é? Porque a parte do corpo, a parte física, a parte estética, isso é uma fase da vida em que isso começa a ter uma importância muito, muito grande. E tu, por causa da questão da competição e do MMA, e muitas vezes nós falamos disto, e quando falamos às vezes com outras pessoas, as pessoas não imaginam a rigorosidade e aquilo que tem que ser feito para que consigas ou manter o teu peso ou teres uma alimentação saudável e equilibrada, tendo em conta que não podes comer ou isto ou aquilo, ou tens que dosear muito aquilo que comes. Fala-nos um bocadinho disso e também não só do teu dia-a-dia normal, não é? Enquanto estás na tua vida normal, que é treinar, como o que antecede uma competição, não é? Como é que as coisas acontecem? Assim, almoços e jantares é a nutrição na cozinha que trata disso, que é responsável por isso. Vem-me entregar à hora do almoço. É o João. E o João, eu tenho almoço e jantar. Ou seja, tens um almoço e jantar especificamente com as macros, com tudo aquilo que tu precisas, com os pesos. A gramagem toda, direitinha. E depois tenho o meu plano, também é feito pelo João, na nutrição da cozinha. Pronto, que é o plano que eu tenho de seguir, de alimentação e de dieta durante o dia. O pequeno almoço, o lanche, pronto, tudo o que eu como. E conseguimos ajustar, por vezes, coisas que eu gosto dentro da dieta, mas quando as coisas começam a ficar mais rigorosas, quando começa a apertar mais o tempo que falta para a luta, e isso começa também a apertar mais a comida, e aí começa a ficar muito difícil, porque quando não tenho luta sigo o plano, só que não faz mal se, por exemplo, um dia uma refeição não comer e vamos comer fora, ou comer uma bolacha, ou comer um bocadinho de pão a mais, mas quando tenho luta marcada, aí começa a apertar mais, porque muitas vezes tenho de diminuir o que como na altura do ano em que está à vontade de comer mais, que é quando eu tenho luta, fico mais nervoso, fico mais ansioso e dá vontade de comer mais. E é quando tens de cortar mais. Tenho de cortar mais. E para isso também é preciso uma grande disciplina. E é o que eu digo, que é o mais difícil. Para mim é o mais difícil a alimentação, porque lutar e isso é o que eu treino todos os dias para fazer, é o que eu gosto de fazer, é o que eu me sinto feliz a fazer. Agora, a alimentação é mesmo mais complicado. Por isso é que a luta mais difícil é mesmo a balança e chegar lá e estar naquele dia com aquele peso. Porque o resto não é fácil, mas é menos difícil. É menos difícil. Ao fim e ao cabo, ou seja, digamos, tu tens, se calhar, durante um ano, vamos pensar, tens para aí um mês em que podes comer à vontade. É o mês do Natal e do Ano Novo. E mesmo assim, o ano passado, em dezembro, tiveste a luta. E mesmo assim, no dia 21 de dezembro. Foi mesmo antes do Natal. E depois, em fevereiro ia para o europeu. E em fevereiro para o europeu. Não pude comer muito. Mas pronto, às vezes, normalmente eu tento lutar 3, 4, 5, é o máximo de vezes que der no ano. Mas dá sempre para estar ali, nem que seja separado 2 semanas numa altura, 3 semanas noutra altura, dá sempre para estar mais ou menos um mês, 2 meses, que posso comer o que eu quiser. E aí
É que eu não sou mesmo nada saudável. Compensas. É. Compensas, porque também faz parte, não é? Faz parte, porque pronto, há sempre essa vontade de comer coisas às vezes que, pronto, não devemos comer, ou há uma festa, ou há um almoço, não é? Há sempre essa Muitas necessidade. vezes até não vou. Agora, antes da minha luta, agora a última em dezembro, no Arena, não fui a uma festa de antes porque não podia. Pois. E não fui a jantares ou a almoços porque não podia. E isso, e já que estás a falar às vezes nisso... ficava sozinho em casa a comer, Sim. nas minhas coisas, porque ia comer e logo a seguir tinha treino e isso também é aqui um tema que eu acho que é importante aqui falar, realmente pronto, é essa disciplina, não é? Que é precisa, e já falámos aqui, para se conseguir atingir os objetivos. Pronto, e quase aqui a terminar, ainda faltando aqui, pronto, conversar aqui sobre algumas coisas, mas houve uma altura em que acho que podemos falar nisto, não é? Porque tu fazes tu não estás no ensino dito tradicional, estás numa escola americana e que te dá a possibilidade de poderes, pronto, ter uma carga horária de treino maior, não é? Porque se estivesses na escola não conseguirias ter essa disponibilidade. Mas, por exemplo, os jovens adolescentes que estão na escola como tu, é óbvio que em termos profissionais, não é? Ainda não estão se calhar a fazer aquilo que querem fazer para o resto da vida, ou pelo menos tendo em conta o alcance que têm, não é? E aquilo que querem fazer. E está tudo bem, porquê? Porque os ritmos são diferentes, não é? Nós temos estado aqui a falar sobre ti, mas é importante que cada pessoa, cada jovem, cada família siga, ou seja, cumpra a vida com os seus valores, tendo em conta os seus valores, e que principalmente apoie os seus filhos naquilo que eles acham que é importante, sempre com a direção da família, como é óbvio, mas é importante apoiar. Porquê? Porque tu tens essa disponibilidade, tu tens a tua escola funciona de forma diferente, não é? No entanto, tu tens uma carga horária que é definida e que no final do semestre tem que ser cumprida, mas consegues gerir com os treinos. Às vezes é bom porque quando tenho treino de manhã, posso treinar, depois posso estudar e fazer os trabalhos à hora do almoço, ou é uma coisa muito boa porque posso também fazer à noite. Sim. Às vezes faço porque estou a treinar de manhã, treinar à tarde e ali a meio ali aquelas horas de almoço, às vezes quero descansar, não quero pensar em nada e depois às vezes vou tipo ali mais tarde, às 7, 8, quando não tenho nada, aí posso estudar, posso fazer. Consegues gerir esse teu tempo. Sei que tenho que estar aquelas horas por dia a estudar. Agora, se é de manhã, se é meio-dia, se é à tarde, se é à noite. Pronto, isso é uma coisa que tu já fazes há muito tempo, não é? Porque já pronto, começaste, já estás habituado a ter essa rotina de trabalho e pronto, mas nem todos os adolescentes têm essa possibilidade. Ou seja, a maior parte dos adolescentes, não é? Estão na escola, têm uma carga horária, têm que estar na escola e têm que cumprir. Logo, vai alterar, ou seja, o timing, digamos, em que tu começaste muito cedo a trabalhar para o teu sonho e a trabalhar um bocado para o teu futuro, não é? Ou seja, os jovens que estão na escola também estão a trabalhar para o seu futuro, mas ainda estão a estudar. E é óbvio que depois a questão prática, digamos, não é? De uma profissão ou de um trabalho que queiram fazer, surge sempre um bocado mais tarde. Mas isso é importante, é que o objetivo, e eu estou a dizer isto porquê? Porque é importante, independentemente do adolescente fazer um curso técnico ou profissional em que chega ao 12º ano, acaba e depois quer trabalhar, ou se está na situação em que tu estás no ensino doméstico ou numa escola que te permita gerir o teu tempo de estudo. Eu acho que aqui o importante é haver sempre um apoio dos pais, e é óbvio que não é, que os adolescentes também têm que cumprir com aquilo que eles devem fazer, não é? Porque os estudos são muito importantes e pronto, e tem que, o trabalho deles é estudar, e é importante depois fora a escola, não é? E mesmo tendo em conta o tema e a matéria que cada um escolhe, é importante haver apoio dos pais, não é? E muitas das vezes o que é que acontece?
os pais muitas vezes transferem, digamos, para os filhos os sonhos que eles tinham em adolescentes ou que não conseguiram cumprir ou até cumpriram e montaram uma empresa e então transportam para os filhos essa vontade e essa alegria imensa que os filhos lhe poderiam dar se seguissem também as pisadas dos pais, não é? Se continuassem a empresa do pai ou se trabalhassem juntamente com o pai ou se fossem aquilo que o pai ou a mãe não conseguiram ser. Pronto. E muitas vezes os adolescentes sentem essa carga por parte dos pais e não há mal nenhum, pronto, tem a ver com a forma das pessoas agirem e comunicarem e se comportarem. No teu caso, não é? E estamos aqui neste momento a falar de ti, é agir porque muitas vezes eu já ouvi dizer mais ao pai, tipo, deves estar super contente que o teu filho seguiu as tuas pisadas, não é? Na parte das artes marciais. E aquilo que nós dizemos é assim, não, ou seja, ele óbvio que de alguma forma houve uma influência, não é? Mas não houve uma influência direta, porque tu próprio conseguiste dizer que não quando não querias continuar com as artes marciais, quando eras mais pequeno, tiveste a opção de fazer outras modalidades, ou seja, nós fomos uns pais, como outros quaisquer, que acompanham o seu filho numa outra atividade, não é? Neste caso foi a equitação ou foi o futebol, e depois tu decidiste voltar e pronto, e focaste nas artes marciais e depois mais tarde quando decidiste e quando achaste que era pelo MMA que querias dar continuidade ao teu trabalho. E independentemente de tudo é importante é que haja espaço, não é? Para que os adolescentes possam escolher aquilo que querem fazer, sem ter a pressão por parte dos pais. É óbvio que temos que pensar no futuro, não é? Temos que pensar em termos monetários, porque precisamos de dinheiro para viver, não é? Mas muitas vezes há uma pressão exercida muito precocemente, não é, aos adolescentes para que eles cumpram com aquilo que muitas vezes é um desejo dos pais e não deles. Pronto, e eu gostava só de partilhar isto aqui porque, ou seja, nós estamos aqui a partilhar o teu percurso de vida, não é? E tu tens 17 anos, tens as coisas já muito definidas, ou seja, praticamente e literalmente já trabalhaste naquilo que queres fazer, pelo menos nos próximos anos, já experienciaste isto, já viste o que é, já podes decidir, não é? Se calhar a maior parte dos jovens da tua idade ainda não teve essa experiência. Porquê? Porque está num percurso diferente. E isso não significa que esses adolescentes, quando estiverem nessa fase, em de começarem a trabalhar e de começarem a pôr em prática aquilo que tiveram a aprender, que sintam novamente que precisam sempre do apoio dos pais para que isso aconteça. Porque às vezes nem é aquilo, não é? Porque a gente sabe que hoje em dia as coisas estão feitas de tal forma que muitas das vezes os adolescentes, não é, têm que escolher muito cedo e de forma muito precoce o seu futuro. Ou ir para uma universidade e escolher um curso que quer tirar, e que depois às vezes as coisas nem correm bem, nem é muito aquilo que a pessoa gosta e muitas das vezes, não é, têm que seguir aquela vida porque pronto, não é? Porque ou foi o curso que tiraram e porque hoje em dia tirar um curso superior é caro, não é? E muitas vezes depois há uma pressão no jovem, muitas vezes nem da parte dos pais, mas o próprio jovem, não é, em termos de mercado de trabalho, pensa nisso, não é? Em relação a isso, vamos falar aqui, pronto, já que estou a falar aqui na parte monetária, qual é a tua visão em relação ao teu futuro no que diz respeito ao MMA? Ou seja, é aquilo que tu queres fazer, vais trabalhar para começares a ganhar dinheiro com isso nas lutas? O que é que tu gostavas de fazer a nível de futuro, mesmo em termos de ensino? O que é que tu gostavas de fazer? O meu objetivo é treinar e ser profissional, e alcançar os meus sonhos em MMA, mas enquanto isso me dar aulas e dar treinos para também conseguir fazer dinheiro e para poder ter capacidade de poder seguir o meu sonho no MMA. Mas vejo-me sempre ligado ao MMA, seja a ensinar e a dar aulas ou a lutar, pronto. E o teu objetivo agora a curto prazo neste âmbito, não é, profissional, será, assim que fizeres os 18 anos, fazeres os cursos de técnico profissional, não é, de treinador de desporto, tendo em conta a arte marcial que nós estamos a fazer,
para depois poderes então, com esse título de desporto, poderes então exercer e ser responsável por uma classe. É isso que tu queres? Sim. Ok, Sebastião, olha, eu não sei se tu tens algum conselho que queiras dar ou que queiras falar sobre mais alguma coisa, tendo em conta aqui aquilo que nós estamos aqui a falar, mas acho que estamos quase a terminar. Sim, é isso. E obrigada também pela tua partilha. Enquanto mãe, posso aqui dizer, muito babada, que tenho muito orgulho na pessoa que tu te estás a tornar, na pessoa que tu és e no percurso que estás a fazer. Eu digo isto imensas vezes, sou super tua fã, porque admiro imenso o teu foco, a tua resiliência, a tua disciplina, e só assim é que tu estás a conseguir chegar onde estás a conseguir, e traz sempre o meu apoio. Obrigada, Sebastião. Qual é a mensagem que tu gostavas de passar para as pessoas que nos estão a ouvir e quem sabe algum jovem adolescente que nos esteja a ouvir e que queira se calhar receber algum conselho teu? O que é que tu passas? É só acreditar que é possível, acreditar e sonhar muito, mas trabalhar ainda mais. Okay. Que o importante é trabalhar e focar. É bom termos sonhos e objetivos, mas com sonhos e objetivos não vamos a lado nenhum. O importante é trabalhar, focar e é isso, acreditar que é possível. Não é por... Com o MMA em Portugal ainda é muito pequeno, está a crescer, mas não é por sermos Portugal ou termos dificuldades ou empurrarem-nos todos para baixo e dizerem não vai ser possível, porque ouvi muitas vezes dizer, isso, até aí, qual é que é o teu objetivo de vida? Eu quero ser luta da MMA. Então sim, está bem, mas o que é que tu vais fazer? Eu quero ser luta da MMA. E apesar disso tudo é seguir em frente e acreditar, e é isso, trabalhar muito. Pronto. Ok, Sebastião, olha, obrigada. Obrigado. A tua história inspira-me sempre a mim enquanto tua mãe, e fico feliz de sentires que estás no teu caminho. Obrigada, Sebastião. Obrigado.